Neste dia 10 de junho de 2026, a Globo News conduziu uma entrevista com o economista-chefe da Ativa Investimentos, uma empresa do setor financeiro, né? Enquanto destacava o aumento da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro e o impacto positivo, né, que isso estava tendo nas intenções de voto do presidente junto aos investidores. O economista expressou que uma possível reeleição de Lula poderia pôr em risco a responsabilidade fiscal e a gestão da economia. No entanto, esta posição defendida por este convidado da Globo News parecia mais apoiar a manutenção de uma política econômica que prioriza os interesses do mercado financeiro, focando no pagamento da dívida pública e na remuneração de investidores. Tudo isso à custa de ampliação dos investimentos sociais em setores como saúde, educação e previdência. Então, esses investimentos nesses setores é que vão provocar esse impacto, né? Que não permitiria ganhos, né, muito maiores, né, que desejam esses financistas. Ele observou que os resultados das pesquisas poderiam causar reações desfavoráveis no mercado, né? Afetando a bolsa de valores e a cotação do dólar, aquela conversinha de sempre, né? Contudo, tentou tranquilizar os mais alarmados, ressaltando que o cenário eleitoral ainda é incerto e que muitas mudanças podem ocorrer até o momento da votação. Uma questão que se coloca é: por que a cobertura da Globo parece dar mais atenção às repercussões do mercado financeiro do que à visão de setores produtivos como da indústria, do comércio e dos trabalhadores? Quando as demandas do mercado são vistas como inquestionáveis para a formulação de políticas públicas, as reformas estruturais se tornam necessidades técnicas em vez de decisões políticas que deviam ser debatidas democraticamente. Essa perspectiva fortalece a influência do capital financeiro, né, na esfera pública e diminui o espaço, né, para discussões sobre justiça social, investimento estatal e distribuição de recursos. Além disso, a ideia de que Lula ameaça os mercados não se sustenta com base na performance dos ativos financeiros. O Ibovespa alcançou níveis mais altos do que os observados no final do governo do presidiário domiciliar, o Bolsonaro, e mesmo com as instabilidades internacionais, o dólar não apresentou a alta alarmante prevista por críticos do governo, né, que chegaria a 10, 15, 20 reais o dólar. Então, durante a administração Bolsonaro, o prisioneiro domiciliar, a economia brasileira teve um crescimento médio de cerca de 1,5% ao ano. Um resultado afetado pela pandemia, mas ainda assim modesto para um país em desenvolvimento como o Brasil. Então, em contraste, nos primeiros anos da administração Lula, desse atual governo,
O PIB começou a crescer a mais de 3% ao ano, superando até mesmo as expectativas do mercado financeiro. Os defensores da austeridade costumam criticar os governos do PT por suposta irresponsabilidade fiscal, mas ignoram o aumento significativo de gastos durante o governo Bolsonaro, especialmente em tempos de pandemia e no ano eleitoral de 2022. A principal diferença parece ser menos sobre o montante dos gastos e mais sobre sua destinação. Enquanto grande parte do debate econômico se foca em preservar os interesses do mercado financeiro e na remuneração dos credores, governo de esquerdas tendem a apoiar o aumento nos investimentos em políticas sociais, infraestrutura e no combate à desigualdade. É possível que essa reação também expresse, o temor de que operações da Polícia Federal, como a Carbono Oculto, continuem a expor conexões obscuras, entre setores do mercado financeiro e esquemas de lavagem de dinheiro associados ao crime organizado. O mesmo se aplica ao caso do Banco Master, que revelou a função de instituições financeiras conhecidas na distribuição de títulos de elevado risco que foram emitidos por Daniel Porcaro. Mais do que um simples confronto sobre dados econômicos, a discussão apresentada na cobertura aí da Globo News destaca um tema político fundamental. Quem possui a autoridade para delinear o futuro do país? Quando a perspectiva do mercado financeiro é considerada como equivalente aos interesses nacionais, outras vozes da economia, como a de trabalhadores, pequenos empresários e beneficiários de políticas públicas, são frequentemente deixadas em segundo plano. Esses setores não são ouvidos. Então, a eleição de 2026 não se configurará apenas como uma competição eleitoral. Estará em jogo a definição das diretrizes estratégicas do Brasil para as próximas décadas. A escolha que se apresenta será entre um projeto de desenvolvimento que priorize a soberania nacional, a inovação tecnológica, o fortalecimento da indústria e a inclusão social é um modelo que privilegie principalmente os interesses do mercado financeiro em detrimento de um debate democrático da sociedade brasileira. Por sinal, essa democracia permanece sob pressão, devido aos avanços da extrema-direita e a iniciativas que buscam reforçar a influência dos Estados Unidos da América na América Latina, alinhadas ao projeto aí do maluco Donald Trump. Até uma próxima conversa.